Antes do vídeo, eu vou pedir para se inscrever no canal e ajudar o meu conteúdo. Obrigado! A história é bem complicada, né? Porque ela começa tudo em 2017, porque o Márcio Meren teve, vamos repetir, assim, que o cara é mulherengo, não tenho a menor dúvida, mas isso não é crime hoje. Ele tinha, as pessoas falam assim, não, ele traiu a mulher dele, também não é crime. Entende? Então, de 2011 a 2017, ele tinha caso com essa Bárbara do Vivier, que é a irmã do Gregório do Vivier. E em 2017, ela ia visitar o cara toda hora, pegava o carro e ia até a casa dele lá na Copacabana. Não sei o quê. Um dia quebra o carro dela. E ela começa a ir do Uber. Mas ela esquece que as notificações do Uber estavam indo pro marido. E o marido fala... ela também traiu o marido. Traiu o marido, claro. Não, a coisa vai pior que isso. E aí, quando o marido confronta, fala, o que é? Quem mora nesse casa? Ela arruma desculpa. Quem mora nessa casa, nesse endereço? Ah, é o Meren. Mas não se preocupa, é que ele me assedia e não sei o quê. Ela tenta arrumar uma desculpa para escapar da família, mas nunca aconteceu nada. Eu vou sair de perto dele. Ele tenta sair comigo, ele dá em cima de mim, provavelmente isso, mas eu tô resistindo. Só que ela continua saindo com ele, E aí ela engravida, e isso é 2018, e não sabe se o pai é o marido ou é o Meren. Então você imagina. E durante a gravidez... Eu tenho mensagem dela, ela louca para encontrar com ele. Eu tô morrendo de saudade, eu quero te ver, não sei o quê. Sabe? No quarto mês. E aí, ela é a primeira que acontece isso. Então, ela no fim fala assim, não, vou me afastar, e se afasta. E tem uma coisa muito engraçada, porque eles foram receber o Emmy. Tava o Zorra, tá no ar, tava disputando o Emmy. Olha que louco. Ela coloca o iPhone dela para carregar e vai tomar banho. E, de repente, aparece assim... Quando faz aquele pim-pim, né, do iPhone, mensagem. E aparece Meren, quarto, 1400, não sei o quê. Nessa hora, o Gregório do Vivier passa e olha, fala, que é isso, né, pra irmã, né? Que é isso, que esse cara, filho da puta, né? Enfim. E aí ela começa, essa história toda da série começa com ela. Ela começa a reforçar, a partir dessa mensagem, ela reforça dizendo que, tá vendo como ele me assedia? Mas ela continua vendo o cara, continua escrevendo pra ele, pedindo, ai, tô com saudade, sabe? E ela, mas isso acaba, isso é 2017, 2018. Em 2018 eu conseguia uma mensagem que ela manda para então amiga dela, afirmando que ela era mentirosa, que ela estava arrependida. Ela antes tenta voltar com o Meren de novo, depois que ela tem filho. Tem mais um caso, e ele nem responde mais para ela. Ele ficou apavorado. Tanto que assim, tem DNA dessa história, é um rolo, não era dele o filho, entende? Mas tudo começa com essa... Ela é o Marco Zero. E aí, ela é o Marco Zero. Quando a Calabresa vai denunciar ele em outubro de 2019, ela vai denunciar ele para assédio moral, não sexual. Ela fala que ele me tirou 3 programas. E ela assume isso. Eu consegui o vídeo dela dando depoimento na Justiça Civil. E ela fala, ele me tirou do programa. Eu estou denunciando ele. Essa hora é a que a Verônica Debon, que era namorada dele há 1 ano, aí ele já não é mais casado. Ele tinha 2 namoradas ao mesmo tempo, então? Essa Bárbara do Vivier foi aquelas coisas de... Entendi. Não foi um rolê fixo. Tanto que quando ele começa a namorar essa Verônica Debon, ela sabe da história da Bárbara e meio que ridiculariza. Eu tenho as mensagens dela também, falando, que pateta, ela é mentirosa mesmo. E depois eu descobri que ela é meio mitômana mesmo, né, essa Bárbara. E aí, essa Verônica toma um pé nas nádegas do Meren, porque ele não quer mais ficar com ela. Na hora que ela percebe que ele não quer ficar com ela, ele estava no lugar errado na hora errada. É a hora que a Calabresa denuncia ele por assédio moral. Como a Verônica já sabia da Bárbara, ela vai procurar a Bárbara e as duas começam a pressionar a Calabresa para denunciar ele por assédio sexual também, porque elas duas também iriam, então seriam 3. Só que no final a Bárbara desiste, né? Fala, não, eu sou testemunha, acusar ele não vou. E aí ele mostrando as mensagens, acabou com isso. Daí a Bárbara do Vivier, por sua vez, é enteada da Maria Clara Gueiros, que é outra testemunha de acusação. A Gueiros é a melhor amiga da Luciana Fregolenti, que é outra testemunha de acusação. Você entende? Cadê as camareiras da Globo? Cadê as figurantes, aquelas gostosas que trabalham no Zorra Total durante 20 anos? Cadê a secretária da Globo? Sabe? Uma cenógrafa.
É só esse grupinho? Todas essas mulheres trabalhavam lá na Globo ou não? Todas trabalharam lá. Foram todas mandadas embora. Porque eu acho que a besteira foi a Globo, né? Quando a Calabresa vai acusar ele de assédio moral, de ter tirado o programa, a Globo já tinha documento mostrando, porque assim, ela diz que ela recebeu um convite da GNT para fazer 2 programas. E ele impediu. Cara, eu tenho o e-mail da Globo. Você tem tudo, então, hein? Eu tenho e-mail da Globo dizendo, a chefe do DA, Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico, dizendo: a gente não vai deixar ela ir porque ela aceitou fazer isso sem falar com a gente. A besteira quem fez foi a Calabresa. Ela aceitou fazer um trabalho em outra emissora do Grupo Globo sem falar com o chefe. Entendi. Então eles falam, não vai. Então ela achava que foi ele. Aí, quando ela é tirada do Fora de Hora, no começo de 2019, aquele programa que depois foi do Paulo Vieira, ela também culpou o Mellen por ter tirado o programa. Só que ela tava... É louca essa história, acho que nem o Manuel Carlos nem imagina. Ela tinha separado do Marcelo Adnet. Foi um divórcio litigioso. Ah, caiu naquele negócio de que ele traiu ela em Copacabana, lá no meio do carnaval. Ela né? traiu um monte de vezes. Não vi ela lá, um monte de vezes. Ela também, cara, isso aí. Ela fica beijando câmera em todo lugar, toda festa. Tem foto dela agarrando câmera. Já virou série da Netflix, então, o negócio de deixar de ser Globo. Mas é que tá. Virou Big Brother dentro da Globo. Ela tinha separado do Adnet e tava numa baita depressão. Muito mal. E 4 milhões ela recebeu na separação. E aí, quando ela vai entrar nesse Fora de Hora, eu tenho foto dela no encontro do Fora de Hora, ela tá com a cara acabada, cara. E ela começa a tratar todo mundo mal, os redatores mal. Porque ela, eu quero Bento Ribeiro para apresentar, não quero Paulo tá, eu fiquei sabendo dessa história. Putz, fiquei sabendo Isso falaram pra gente também que um dos principais problemas que houve o desentendimento é porque, creio eu, que o Mellen não quis aceitar o Bento Ribeiro. A Globo não quis aceitar e queria o Paulo Vieira. E ela queria que fosse o Bento. Ela exigia que fosse. Exigia que fosse o Bento. E ela falava que o programa era dela. O Bento esteve aqui, foi o último convidado? Não, penúltimo convidado. Penúltimo, a gente devia ter perguntado sobre isso, né? Mas a gente ficou sabendo depois do programa, né? Vocês não falaram nada com ele? Não, a gente não tocou nesse assunto. Ele tá bem, né? Eu gostava dele. Também gostava. Pô, eu sempre gostei dele. Legal. Ele participou do Tropa de Elite, o Bento A gente vai também. no programa dele em agosto. Em Tá julho, longe? quer dizer, em julho. Julho, 2 meses tá longe ainda. Ele não tá em nenhum programa, não Ele, faz tempo ele que tem um eu podcast também, agora, o Ben-Hur. Mas enfim, ele tava ela tava muito mal, ela começou a tratar mal os redatores e um dia juntou um monte de gente dessa equipe e falou assim, ou ela ou nós, a gente vai embora. Essa mulher não dá para lidar com ela. Então, o segundo erro dela, primeiro ela achou que ele tinha tirado ela do GNT, era mentira, foi DA. Depois ela achou que ele sacaneou e tirou ela do Fora de Hora. Mentira, as pessoas que não aguentavam mais ela. E aí veio a terceira coisa, que era no fim do ano de 2019, ela queria apresentar um especial de humor que chama A Gente Riu Assim. Ela tinha um monte de quadros, ela também queria apresentar e, cara, eles falaram, não vai apresentar. E aí que ela vai acusar ele de assédio moral. E nesse momento que ela foi acusar ele de assédio moral, ok, foi em 2019, mais ou menos? 2019, outubro de 2019. 2019. Antes disso, pelo que eu entendi, o Mellen se relacionou efetivamente com a Bárbara e a Verônica só. Que ele teve um caso. Só, aí acho que dormiu uma noite com essa Renata Hitt, que ela afirma que é consentido. Mas na polícia ela fala assim, porque eu estava carente. Ah, Não tá. sei a culpa foi... Essa Renata foi uma das que participou também na hora da acusação? Ela é uma das 8, é uma das 7. Ela tá como testemunha. A acusadora. Acusadora? A acusadora, só que você lê as... Mas a acusadora, como assim se foi consentido? Não entendi. Porque é o seguinte, você tem na peça de acusação, tinha 8 mulheres. Vamos ver se eu lembro todas. Dani Calabresa, Verônica Debon, Renata Hitt, Maite Lima, Débora Alain. Vou esquecer as duas, deixa eu ver quem mais. A Bárbara? Não. A Bárbara ela desiste. E mais 3 aí, Suzy. Enfim, hoje até a Suzy já não é mais parte, saiu fora, né? A pessoa viu a roubada. Porque essa advogada, o que eu entendi, ela pegou 8 mulheres meio no desespero, porque você imagina, essas mulheres tiveram 1 ano para juntar vítimas do Marcus Mellen e acabaram ficando só entre elas, só no grupo delas. Uma é melhor amiga da outra. Então é isso que... Por que o cara vai assediar só esse grupo? Você entende? Se ele é um assediador serial. Então, assim, que agora minha percepção sobre isso está mudando. Porque, assim, quando eu analisei meio por fora o caso, o que eu entendi é que houve
uma falha na interpretação delas, que elas consideraram que foi um assédio que houve, mas foi consensual e foi meio que no calor da emoção, misturou às vezes uma certa raiva e um rancor, e aí por isso a denúncia. Mas pelo que eu tô entendendo, o que eu pensei. Certo. Mas pelo que eu tô percebendo, na verdade, foi algo premeditado exatamente no sentido de tentar prejudicá-lo, sabendo que não houve nenhum tipo de assédio. Elas não estavam num erro na cabeça delas, isso que eu quero dizer. Essa Verônica Debon tá na cabeça dela. Eu acho que ela pensou, ela tramou isso, e essa Bárbara também. São pessoas que tramaram isso. Tanto que em 2020, depois que ele começa a ser acusado, elas montam um WhatsApp para inventar histórias, para lembrar histórias de assédio com ele. A Dani Calabresa não entra nesse WhatsApp. Ela só vai entrar no dia 22 de dezembro, um dia antes dela depor. Nem ela não entrou naquela. Entende? E depois elas tentaram apresentar isso como prova. Só que falaram assim, não, vocês fizeram isso depois vocês me denunciaram. Então não tinha nenhuma mensagem, jamais, de uma para outra, de que ele tivesse assediado. Porque se o cara é um predador e está assediando, em algum lugar você vai contar para tua melhor amiga. Você vai contar para outra. Tinha o grupo de WhatsApp só de amiga. Já conta no dia seguinte. Não tinha nada. Mas assim, a Dani Calabresa denunciou ele por assédio moral, então não tem nada sexual na história. O primeiro assédio moral. Aí a Verônica Debon, que estava recalcada, que foi dispensada. Essa era a amante? Não, a amante é a Bárbara. A Verônica é a namorada. Namoraram mesmo, foram viajar junto, tem mensagem dela, manda mensagem pornô pra ele. Como é que o cara consegue namorar e que tá casado ao mesmo tempo? Não, ele não tá mais casado. Ele separou em 2015. Ah, tá. A Verônica Debon é 2018. Tá. E aí, quando ela leva o pé, ela junta vai procurar a Bárbara, fala, eu sei que ele te assediou. E a Bárbara fala, graças a Deus, deve ter pensado, né? Agora eu posso... Porque a família ficou, você acha que o marido acreditou? Que ela estava indo lá na casa do cara todo dia porque ele gostava de ficar perto dela. E o marido acreditou na versão dela. Ninguém acreditou, eu acho, na família dela. Mas aí usaram o cara como bode expiatório para isso tudo mesmo. Uhum. Agora, como eu te falei, eu trabalhei 32 anos no Grupo UOL, eu fui 10 anos editor-chefe da Folha.com, que chamava Folha. Eu nunca saí como repórter. Jamais, cara. Porque eu acho que se você... Eu falei isso até em um outro lugar. Se você sai com uma subalterna sua, você nunca mais... Só vai ferrar a vida dela, não a sua. Porque você não vai poder elogiar o trabalho dela. Ah, tá comendo, por isso tá elogiando. Você não vai poder dar uma promoção, também não pode, não sei o quê. Então, eu sou absolutamente contra você ter esse tipo de relacionamento. Mas além da Globo, gente, o Bonner e a Fátima, o Bonner é chefe da Fátima, não conheceu ela? É. Você entendeu? Aquele Luiz Fernando Carvalho, quantas mulheres teve lá dentro, atriz? Olha quantos casais tem. A Cláudia Raia, um grande up na carreira dela foi quando ela namorou o Jô Soares, por exemplo. Esse que eu falo do Jô Soares. Mas ele não era chefe dela. Né? Não era chefe, mas era um cara influente da Globo. Então, mas aí eu tô falando assim, não é ilegal. A Constituição, eu vi 6 a 8 advogados maiores especialistas em compliance do Brasil, eles falam, pela Constituição, é proibido que uma empresa, ou em qualquer lugar você se proíba o relacionamento de duas pessoas. Não interessa se é homem, mulher, não interessa se é de uma noite, de um mês, não interessa. Se for consentido, você não pode proibir isso. Eu acho errado você ter. Sim. E a Globo também me deu uma carta dizendo que ela não pode interferir nisso. E aí, de repente, você vai lá no Universo, tá a menina falando com a bandeira. Não, é crime, já tá... Não é crime, vai ler a porra da Constituição. Uma outra coisa também que eu percebi dentro disso, tá? E eu tratei isso até às vezes de maneira, como eu disse, inconsciente talvez, que... Não, pela sua versão não, mas pelo que eu vi mais uma vez. Essas mulheres, ou talvez a Dani, alguma delas, quando se relacionou com ele, talvez tivesse, justamente, por exemplo, que você falou da questão do trabalho, em se relacionar pensando que talvez pudesse conseguir alguma coisa, né? Vou cair nas graças dele, a gente vai ter uma relação por fora, quem sabe eu não tenho uma preferência, alguma coisa. Mesmo que às vezes não seja algo assim tão consciente, mas às vezes tem aquele lá no fundinho, né? Não vou ter um privilégio aqui, vou ter mais facilidade, talvez. Você, dentro do que você observou tal, ouve isso? Nossa, o tempo inteiro essas mulheres... inclusive um advogado me ligou outro dia e falou assim, sabe quem foi assediado nessa história? Foi ele. Porque assim, eu tenho... Eu tratei como assédio ao contrário. Eu tenho mais 240 mensagens. No total eu tenho 832 mensagens. 200 que eu peguei dessas mensagens, não é a telinha, tá? São as mensagens. É delas pedindo favor para ele. Ai, meu contrato vai acabar. Aquela Carol Portes, que chorou lá no entrevista do UOL.
ele consegue ampliar o contrato dela. Ele nem tinha mais nada com ela. Ele consegue ampliar primeiro o contrato dela por 1 ano, estender, porque tinha acabado de estar no ar. E ela falou, vou ficar desempregada até o ano que vem. Mas ela tinha tido filho. E o cara ampliou o contrato para ela não ficar sem isso daí. A Calabresa pede para ele mudar o horário de programa, de gravação.